noite, Daniel, nosso senador da República. Daqui a pouco ele vai estar aqui com a gente. Eita, tô até tremendo que o homem apareceu aí, meu pai do céu. Vamos adicionar ele. Daniel Silveira, meu querido, muito obrigado pela sua participação aqui. Você nem imagina a admiração que eu tenho por você, pela sua coragem, pelo seu patriotismo, o quanto eu gosto de você, cara. Um dia pretendo te dar um abraço pessoalmente, na sua posse lá no Senado. Então, seja bem-vindo aqui ao nosso humilde canal, meu irmão. Nada, meu irmão. Que isso, olha, primeiro parabéns aí pelo teu canal, pelo pessoal aí que acaba acompanhando sempre e vendo, né, as pessoas que vêm tentando mostrar a verdade, né, dentro de cada leitura e a importância dessa capilaridade que eu sempre defendo, que as pessoas acompanhem vários canais e tenham ali vários pensamentos, né, porque é assim que de fato a humanidade caminha, mostrando vários pontos de vista, até vários pontos de vista diferentes, até que você forme um conceito que agrade a maioria. Basicamente é isso que faz a sociedade evoluir. E também espero aí poder te dar um abraço, meu amigo, tomar um café junto e trocar uma ideia. Prazer. Valeu. Eu sei que você ontem, se eu não me engano, estava lá com o Paulo Figueiredo, que é um canal gigante, e eu estou vendo que você não tem essa coisa de só ir para os grandes canais, tanto é que você está aqui no meu humilde canal e eu te agradeço de coração, meu irmão. Peço desculpas, eu estou um pouquinho com um resfriado bem leve, aí estou fungando um pouquinho, mas estou aqui à disposição. Vamos lá. Tá, então vamos lá. Começar que eu sei que seu tempo é escasso, eu sei que você está aí no corre-corre, então a gente vai tentar... Tá, mas cheguei em casa agora também da campanha. Eu estou nas ruas já, mas já acabei de chegar em casa. Então vamos lá. A gente conhece o Daniel como esse deputado combativo, por tudo que você passou, todo o sofrimento que você e sua família têm passado, mas eu, particularmente, não conheço o Daniel, nem meu público, e talvez a maioria dos brasileiros não conheça você antes de ser deputado. Então, minha pergunta é a seguinte: o senhor é policial militar do Rio de Janeiro, mas poucas pessoas sabem disso. A maioria delas, quando pensa no senhor, associa a sua imagem ao mandato de deputado federal. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a sua vida na PM, quando entrou, qual função exercia e por que se afastou da corporação. Perfeito. Bom, eu ingressei na Polícia Militar no ano de 2010, né, 2009, 2010, e permaneci na ativa até 2018, que foi quando eu me filiei ao partido. Me filiei não, porque militar não se filia, mas quando eu me candidatei ao cargo, eu já tinha mais de 5 anos na corporação, tinha quase 8 anos, daí então passei a reserva remunerada proporcional ao tempo de serviço e permaneço hoje na reserva, né? O policial militar, o militar, na verdade, uma vez que ele é eleito, a legislação não permite o retorno dele caso chegue ao término do mandato e não tenha uma reeleição. Então ele fica na reserva, ele não retorna para a ativa, diferente, por exemplo, da Polícia Civil e Polícia Federal, né, que são as polícias aí que são civis, não são militares. Devido à hierarquia, né, a hierarquia que, uma vez que você vai ao cargo eletivo, você está como autoridade, alta autoridade, assim como preconiza a Constituição. São deputados, senadores, presidente da República, são altas autoridades. Então você está acima daqueles que te comandaram, aí você não retorna para ser um comandado, então você permanece fora aí na reserva. E permanece aí com a discricionariedade, o poder de polícia e tudo mais, o porte da arma, mas não mais nas ruas, né, tirando o serviço. E quando eu ingressei na polícia, eu ingressei justamente com a ideia, porque eu sempre olhava, né, primeiro que eu nunca gostei de vagabundo, de bandido, e sempre gostei da parte da justiça. E veja bem, eu não estou confundindo poder judiciário ou juízes, não, estou falando de justiça. Tá? Existe uma questão de leis e justiça. E por muitas vezes há injustiças dentro de vários julgamentos. O meu julgamento, por exemplo, não é só uma injustiça, é uma ilegalidade. Sim. Tudo que eu passei, todo o processo, ele é ilegal, isso explicitamente. Juridicamente ele não existiria. Daí então, quando eu entrei na polícia, eu comecei a fazer, né, um trabalho de rede social também, não mostrando ocorrências o tempo todo, porque eu achava que expunha muito a operação e poderia até alertar os bandidos sobre o modus operandi, ou a maneira que ia fazendo, mas eu sempre fazia um vídeo dando opinião política, e inclusive já fui preso dentro da Polícia Militar por isso, por expor opiniões políticas no Facebook, que são tantas prisões que eles falam que eu tive na Polícia Militar justamente sobre essas questões de política. Mas enfim,
quando eu comecei a trabalhar na polícia, eu me interessei ainda mais pela política. Eu já gostava muito da política, me politizei ali pelo ano de 2006, mais ou menos. Comecei a me politizar melhor. Claro que não, talvez no nível que hoje eu estou, evidentemente a gente vai evoluindo. E, posteriormente, na Faculdade de Direito, já em 2014, eu me interessei ainda mais pela política de forma a atuar na política, né? Eu preferia tentar melhorar, porque na aula de Direito Penal, o professor muito bom, até o professor, meu professor de Direito Penal foi o Márcio Rischi, e uma vez questionamento dentro de sala de aula dos alunos sobre o recrudescimento das penas, eu falei, poxa, essa pena aí no Código Penal ela é absurda, essa lei é absurda, nós temos que recrudescer para deixar cada vez a expectativa da pena mais séria para que venha desencorajar a ação de marginais. Daí então ele falou, só a União, nunca vou me esquecer essa frase, só a União legisla sobre o Código Penal. Você deveria ser então deputado federal para poder ajudar. Eu falei, então eu vou me candidatar a deputado federal em 2018. Daí então eu comecei a acentuar o trabalho e aí entrei para a política. Foi meu primeiro mandato. Perfeito. A gente vai aprofundar isso um pouco mais para frente, mas o senhor, como acabou de falar, é formado em Direito, mas eu queria saber se o senhor já exerceu a profissão e o que pensa sobre a formação dos bacharéis em Direito e também sobre a OAB atualmente. Não, eu ainda não tirei a minha OAB, né, então logo não advogo, mas tenho conhecimento jurídico, evidentemente, isso dá para ver em qualquer manifestação minha, eu não preciso de teleprompter, eu acabo tendo uma boa memória e eu consigo muito gravar jurisprudências, eu consigo também gravar muita doutrina, e eu gosto muito da área do direito. E defendo que o direito seja defendido de fato, né, por todos os advogados com veemência, porque o que está acontecendo hoje, eu acompanho a pauta do ativismo judicial desde 2010 ali, e essa escalada, e o que vem dificultando cada vez mais a atuação dos advogados, e por outro lado, eu vejo a OAB, né, colocando aí a ordem como um todo, às vezes sendo muito seletiva em alguns casos. Quando é um caso de uma pessoa que está na esteira de viés político, ideológico dos seus dirigentes, seus presidentes, acaba atuando. Ou então aquela pessoa não é perseguida. Mas quando é um advogado de uma vertente antagônica deles, eles simplesmente se calam e acham que deveria atuar de fato. A OAB ela passou a ser uma ferramenta muito instrumentalizada para a esquerda. Tá? Eu não vou generalizar, claro, nós temos pessoas ali que atuam em outra esteira política, acaba tendo uma guerra ideológica dentro da OAB, mas é uma organização que não deveria ser, porque ela trata das leis, então ela defende o direito do advogado, né, as prerrogativas do advogado, para que o advogado possa atuar sem medo, né, em amplo aspecto, para que ele possa, de fato, defender aquilo que veja justo, e o juiz, por outro lado, ele tem que estar completamente inerte e obedecer aquilo que diz a ordem legal. Enfim, eu acho que está muito aquém a OAB de hoje no Brasil, ela está muito militante, no meu entendimento. Perfeito. Meu pai, minha mãe e meu irmão são advogados, meu irmão é procurador do Estado, meu avô foi desembargador e vice-presidente do TJ aqui da Bahia. Mas eu queria que você falasse um pouco, acho que você deve ter esquecido, sobre o que é que você pensa sobre a formação dos bacharéis em Direito. Ela está muito politizada. Como é que está isso? Você acha que tem que mudar? Porque a gente vê, não está se formando advogado, está se formando militantes, né? Está se formando militante. Bom, se você parar para ver, né, você vai ver que o plano de Antônio Gramsci vem exatamente nesse sentido. Quando eu iniciei na Faculdade de Direito, você vai ver a introdução do estudo ao direito, né, a história do direito, ciências políticas, né, ali no primeiro período. Por exemplo, em ciências políticas, você abria o livro e só falava-se ali sobre Karl Marx, né, Engels, Max Weber, Foucault. Locke, e eles saíam ali dizendo, né, Rousseau é meu herói. Eles gritavam, Rousseau é meu herói. Eles são tão doutrinados, mesmo já adultos, né? Geralmente ali você está lidando com pessoas de 18 anos, já são maiores de idade, para cima. Dificilmente você vai ver um menor de idade numa faculdade de Direito. Ou seja, ele já vem, o jovem de 18 anos ainda é muito volátil, né? Ele é muito suscetível também a qualquer tipo de pensamento que você possa implantar, né? Ensiná-lo para que ele siga aquilo ali. E eu vi, né, eu já tenho uma filha com 21 anos, então a minha filha já tinha ali uma idade mais avançada. Eu tenho duas filhas, na verdade, uma com 6 e uma com 21, e eu já via
a doutrinação na escola. Minha filha sempre no mesmo viés que eu tenho, conservadora, muito conservadora por sinal, e defende muito nossos valores, e brigava muito na escola ali, debatia as ideias, mas a formação dos acadêmicos em direito hoje, ela está sendo muito utilizada pela esquerda para formar pessoas que venham para a magistratura, né, para a procuradoria, para a promotoria, até também para a defensoria pública, para que, de fato, deem subterfúgios à bandidolatria, né, ao banditismo, defendendo cada vez mais coisas bizarras como audiência de custódia da maneira que é aqui no Brasil. Né, você pode ter audiência de custódia nos moldes do padrão norte-americano, que é muito diferente, e ela efetivamente funciona, porque vai ter um estudo do caso para ver se trata-se de um erro processual, de um erro de inquérito e tudo mais. Aqui no Brasil, não. Há a prisão e a audiência de custódia, que nasceu ali, salvo engano, em 2015, né? E foi até criado pelo CNJ, né, através de resolução, e daí por diante você passa a ter uma militância que prende, por exemplo, policial militar em diligência, prende uma pessoa portando um fuzil AR-15 e o juiz na audiência de custódia, não representa risco à sociedade, pode soltar. Quer dizer, o que está existindo nessa formação, que acabou culminando nesse juiz que se formou, você tem um militante que ele não mais defende a sociedade, mas ele coloca a sociedade em risco. E eu não estou colocando aqui todos os membros do Poder Judiciário em xeque. Eu estou colocando alguns membros do Poder Judiciário. Mas por que esse poder é o mais perigoso? Porque esse é o único poder da República que tem o poder de decisão real. Porque uma vez que foi dada uma ordem judicial, ela vai ser cumprida. Perfeito. Então a gente já soube um pouco de como foi você antes de ser deputado, tanto na parte jurídica aí da sua formação de direito, quanto na sua parte policial. E agora eu queria adentrar no tema, efetivamente, do senhor como deputado federal. É sua primeira legislatura, porém é um dos mais atuantes na Câmara Federal. Então, evidentemente que eu fui fazer o meu dever de casa, fui lá na sua página da Câmara, e eu vi que o senhor tem 16 páginas de projetos de lei e de requerimentos, o que é muita coisa. A maioria dos deputados não faz nada disso. Então, eu separei alguns aqui para que eu gostaria que o senhor puder comentar, a gente bater um papo. Claro. Por exemplo, o senhor pede uma audiência pública para debater o ativismo judicial, que foi o que você estava falando agora há pouco. Então, o senhor já fez uma introdução do tema, mas eu queria saber por que o senhor acha que é necessário debater o ativismo judicial na Câmara dos Deputados? Bom, porque dali nascem as normas. O Poder Legislativo, ele legisla, já é autoexplicativo. Nasce uma norma que às vezes demora 15 anos para que se torne lei, ela é debatida em comissões e... vou tentar sintetizar brevemente. Nasce um projeto de lei, vem de uma ideia, olha, eu tenho que atender essa demanda aqui, é uma lacuna que é necessário preenchimento. Esse PL ele vai ser debatido nas comissões que sejam necessárias, ou seja, aquelas que estejam conectadas à ideia. Dali, ela vai aguardar para ser pautada em plenário, se for de urgência, né, ela vai sobrestar as outras votações, debatida em plenário, vencida em plenário, votada, ela vai ao Senado, que vai revisar, caso faça alguma modificação, retorna à Câmara, e a Câmara, então, manda para sanção ou veto presidencial, ou, caso não volte para a Câmara, do Senado vai direto. Sancionada, virou lei. Aí depois isso pode demorar até 20 anos, pode demorar até mais, é muito moroso a criação de uma lei. Depois que vira lei? Não, até virar lei. Até virar lei. O processo. Após sancionada a lei, ela vai entrar em vigor conforme diz o texto. Pode ser que é 60 dias ou 90 dias, ou imediatamente após a sua publicação, né? Entra em vigor na data de sua publicação. Publicou, já está vigorando. Claro que nós temos ali o interregno do tempo, né? Que nós vamos falar é uma novatio legis. Então, você vai ter um tempo para que as pessoas se adaptem, para que conheçam essa norma. Enfim, feito isso, vamos supor, demorou 15 anos o procedimento, todo o processo legislativo, até que vire lei. Aí vem a Suprema Corte e declara a inconstitucionalidade da lei. Olha, ela foi debatida pela Casa Legislativa, pessoas que representam a população em sua totalidade, de várias esteiras. Então, debateu ali
pessoas de esquerda, de centro, de direita, o povo participa também em vários debates, acaba, então, fazendo uma coisa que a cultura está pedindo aquela modificação. Aí vem a Suprema Corte com 11 ministros e um ministro só declara sozinho, inconstitucional. Quer dizer, isso, claro. Não, desculpe te interromper. Inclusive passa pela CCJ, né? Que eu acredito que a CCJ são Exato, pessoas exato. qualificadas para dizer se aquilo é constitucional ou não, né? Não, nem sempre. Tem muito deputado ali que não faz a mínima ideia do que está fazendo ali. Está ali só para Ok. lacrar e falar besteira. Mesmo assim, existe uma assessoria que são pessoas que são de carreira, né, no Congresso, né, trabalham na Câmara, concursadas, são vários advogados que podem orientar o deputado que... Nenhum deputado ali é extremamente preparado a nível de não precisar de assessoria. Todos nós precisamos, Perfeito. inclusive eu. Porque eu não vou dominar todos os assuntos, eu não sou o rei da Claro, genialidade. Mas é claro. evidente que talvez eu tenha mais facilidade que outros, assim como outros também que têm a formação em direito terão mais facilidade. Perfeito. Em via desse processo, você tem, então, vários debates, várias discussões, até que se torne o projeto de lei se torne lei. Daí, então, você passa a ter uma militância lá na Suprema Corte que fala inconstitucional, mas aí você fala, poxa, mas foi debatido em todos os âmbitos legislativos e agora é inconstitucional, né? A gente pode falar, inclusive do tal voto impresso, né, auditável, que foi emenda do Jair Messias Bolsonaro quando deputado, e foi declarado inconstitucional, mas não é inconstitucional, deixemos claro que não é inconstitucional. Ali foi criado um sofisma jurídico, né, que ganhou apelo midiático, porque se trata do Bolsonaro, e disseram, não, isso aí não vale para ninguém, quer dizer, está clara a militância. Então, esse tipo de debate ele tem que ser demonstrado para a sociedade dentro da Casa Legislativa, o que vem acontecendo, porque o que eu luto muito é pela reforma do judiciário. E existem pessoas que dizem, poxa, Daniel, mas e a política da estrutura, das verbas para o Estado, que são as políticas públicas? Isso já vai ser feito automaticamente no mandato, porque você tem que destinar verba, você tem que fiscalizar, receber denúncias. Eu trabalho nesse sentido, mas na minha opinião hoje, o mais importante é a reforma do Poder Judiciário, porque tem muito penduricalho. Existem muitos militantes que não representam a judicatura, não representam a magistratura e continuam exagerando em suas decisões, e está tudo bem, porque eles vêm se blindando pela Loman, né, transformando a Loman em um espaço infinito de proteção, de protecionismo a seus membros, e tudo está bem. Quer dizer, eles prendem a conveniência por vinculação, dão andamento em processos que já deveriam ser nulos de pleno direito por erros formais, tantos erros formais, mas está tudo bem, eles continuam, estragam a vida de várias pessoas e famílias, dinamitam famílias e continuam. Então, acho que isso tem que ser debatido sim. Mas, então, eu também acho que tem que ser debatido, eu concordo com o senhor, mas por que o senhor acha que os seus pares não querem debater isso? Porque até hoje isso não foi discutido na Câmara. É porque tem muito. Na verdade, nós estamos passando. É medo do STF? Não, na verdade, eu acho que nós estamos passando um ciclo político diferente, novo. E muitos deputados que lá estavam, né, e, claro, vou respeitar aqui e também vou excetuar alguns, mas muitos deputados, né, que ocupavam ali 10 mandatos, 8 mandatos, eles não têm a ideia de fato atender a sociedade se não for de forma setorial para lucrar muito com o lobby, ou então de forma a se favorecer pessoalmente. Só queriam ter um mandato, viver ali dentro da política para sempre, ou seja, buscar talvez acaba buscando uma redenção na vida política, porque talvez não obteve sucesso em nenhuma outra área profissional da vida, mas quer a política como redenção. Então, quando isso acontece, você já tem uma pessoa que não vai trabalhar pelo coletivo, vai trabalhar justamente para si próprio, ou vai até beneficiar algum tipo de setor, mas quando for muito bem, talvez presenteado, remunerado por isso. Então, é isso. O lobby, veja bem, o lobby não é nada não é um crime ele atender, mas não tem o atendimento de fato à sociedade. Ele está atendendo um setor porque recebeu para isso. Então, eu acho que essa política está mudando. Perfeito. Continuando ainda nas suas propostas lá na Câmara, a gente sabe que uma das suas propostas, o senhor requer uma coautoria no PL 2541 de 2022 para acrescentar um artigo da Lei 7.716 de 1989 para prever o crime de falsa acusação de nazismo. Por que o senhor crê que isso é necessário? Porque banalizaram o nazismo, chamando todos nós da direita como nazistas, fascistas e tudo isso?
Porque veja bem, o que é o nazismo? O nazismo foi um regime extremamente totalitário, né? E Sim. que causou muita desgraça em um período histórico. Então, se você acusa alguém de nazista, você está imputando a essa pessoa um crime extremamente grave, né? Perfeito. Embora você tenha nos Estados Unidos associações que enalteçam o nazismo, e tem pessoas, por exemplo, eu por estar dizendo isso aqui, eu mesmo já fui chamado de nazista. Quer dizer, então ele está imputando que eu fui uma pessoa que atacou um povo, né? Ou seja, um Sim. racismo direto, porque o racismo é isso, né? Você A favor atacar do um povo, Holocausto, né? etnia, cor. Tá. Então eu sou uma pessoa que sou a favor dessa atrocidade. E ele está me acusando disso. Então isso Claro. é extremamente grave. Já que você quer falar alguma coisa, pode. O nazismo é um crime, é uma coisa que a história, infelizmente, nós não podemos apagar, porque é um fato histórico que jamais deve deixar de ser lembrado. Né? Se você Exatamente. apagar isso, você está enganando a sociedade do que ocorreu e do que pode Perfeito. ocorrer em outra época. Então você tem que estar Claro. sempre com um olho no peixe e outro no gato. Ah, Daniel, vamos apagar esse período da história? Não, eu quero lembrar. Não. Porque quando você Claro. lembra, você não se esquece. E você se Perfeito. mantém alerta ao porvir. Então, quando eu falo, por exemplo, algumas pessoas que já falaram sobre o nazismo, foi chamado de nazista, ou foi mal interpretado porque está explicando. Então, eu achei muito importante ser o coautor também, para participar, para quando alguém imputar, né, isso é uma calúnia, né, isso é previsto, Sim. embora eu seja contrário que os crimes contra a honra estejam no Código Penal, eu acho que deveriam estar somente no Código Civil, para mera indenização ulterior, porque não tem sentido tu falar, vai sujar a ficha de alguém porque te xingou, ou porque falou alguma coisa. Não, eu acho que não deveria chegar nesse ponto, Mas mas se eu te nazismo ofendi, extrapola isso, né, Daniel? O nazismo nazismo extrapola. extrapola Quer isso. dizer, se você chama a pessoa de nazista, você está falando que essa pessoa ela é contra todo o povo judeu. E Exatamente. participou ou é partícipe, né, e idolatra aquele tipo de regime. Então, isso daí é muito grave. E, na minha opinião, eu acho que as pessoas devem prestar atenção. Por exemplo, se tu não vai me ver, não vai. Tá? Só se eu estiver muito fora de si mesmo e vou chamar assim, o seu fascista, o seu nazista, ou eu não vou fazer isso, eu vou ficar para ser o terrorista só se a pessoa for de fato, eu tiver certeza que aquela pessoa seja. Tá? Agora, só para tentar ofender ou pejorativar, eu não vou fazer isso. Da mesma forma que eu não quero que faça. Agora, se eu mandar a pessoa para aquele lugar, ou chamar de FDP, tanto para mim, eu estou xingando, estou no calor da emoção, tanto faz. Agora, colocar esse tipo de bandeira, eu não vou, não gosto de fazer isso. Não. E a esquerda, Daniel, é tão burra que eles não sabem diferenciar o nazismo do fascismo. Tem alguém me ligando aqui, eu vou desligar aqui. Tá. Vamos esperar o homem voltar aí. Galera, vá dando like aí enquanto ele está ali Espera que eu atendendo. já vou voltar aí. Não, tranquilo, fica à vontade. Com certeza deve ser alguém muito importante aí que está falando com o Daniel. Vá dando like aí, galera. Não se esqueça de dar o like, não se esqueça de se inscrever aqui nesse humilde canal. Ajuda a gente a crescer. Se inscreva no canal e dê o like aí, meu filho, para a gente tentar chegar aos 30. Já tá aí? Já cheguei? Não, tô chegando. Espera aí. Tá, não. Na hora que você quiser. A gente está aqui à sua disposição. Fique tranquilo. Pode atender com Pronto, já calma. respondi. Voltei. Ok. Enfim, o que eu estava dizendo, só para finalizar esse assunto, é que a esquerda é tão burra que eles não conseguem diferenciar o nazismo do fascismo e que ambos têm um pé na esquerda. Afinal de contas, Não, é o partido. todos são esquerdistas. O Pois que é, eles fizeram? O plano é tão bem engendrado, né? E claro, isso aí vai depender, e peço aqui a todo mundo que esteja assistindo essa live ou que venha assistir, não considerem o que eu estou dizendo como única verdade, não. Estou dizendo aqui que isso vai depender do empenho de cada um para que pesquisem e entendam. Mas se você tem que ter também outras ferramentas de busca. Ficar somente no Google, ele vai sempre te dar somente um lado do assunto. claro. O Google é extremamente tendencioso. Então, você tem que Sim. ter, por exemplo, MyTor Browser, para você ir a outros pontos de pesquisa e tudo mais. Você tem que ter Livros, aí. né? Livros. Você ter livros também são muito importantes. Na verdade, são mais importantes porque vêm de fontes que foram pesquisadas durante muito tempo. Para você ter um artigo na internet, você pesquisa 3 horas e monta um artigo. Agora, um livro não, você vai buscar fontes históricas, você vai buscar intelectuais consagrados e você vai ter uma gama de informações ali muito bem conceituadas. Enfim, quando você for fazer essa pesquisa,
você vai perceber, tá, que o nazismo ele é de esquerda. E você vai perceber que ele se confunde, né, intrinsecamente com o comunismo. E você vai ver que o fascismo, também do Mussolini, que era declaradamente socialista, portanto não pode ser um regime de direita, um regime totalitário de direita. Então, todos nós ali dizemos claramente que esses regimes são de esquerda, tirando, né, o que foi o líder, lá foi o chefe do Chile. Né? Ah, tá. Hã? Voltou? Não, desculpa. Não, tá, vamos falar sobre o Pinochet. Okay. Ele realmente era uma pessoa que não era de esquerda. Né? Inclusive, ele saiu levando comunistas aí para o braço do capiroto. Enfim, só que não significa que seja uma pessoa que represente toda a direita, até porque geralmente os conservadores eles defendem uma ideia de liberdade que é da natureza da pessoa, né? Todas as pessoas, todo ser humano, ele tem em sua essência a liberdade e lhe parece o direito mais aprofundado na questão e é o mais importante na minha visão. Daí, então, quando você tem essa supressão através do Estado totalitário, você tem que reparar os regimes. E até hoje, quer dizer, até ontem, talvez hoje ainda, antes de meia-noite, possa surgir o que acontece é que não tem um país totalitário, que tem um regime totalitário que seja de direita. Então, essa grande mentira, quando o Barroso foi lá em uma live com não sei quem, a Venezuela é um regime de extrema-direita. Eu falei, aí foi quando eu vi que ali se trata de um completo inepto. Eu falei, esse rapaz aí, ele precisa realmente voltar para qualquer fileira histórica para poder entender o que está acontecendo no mundo, ou é mau caratismo a nível de tentar enganar o coletivo social. Perfeito, meu amigo. Muito obrigado aí pela aula. Estou falando muito, aí tu me corta aí, cara. Não, imagina. Suas explanações estão perfeitas. Eu queria agora falar sobre uma outra, o senhor autor de um outro PL que para mim é importantíssimo, que é o seguinte: o senhor autor do PL 5124 de 2020, que obriga os advogados e clientes a comprovarem a origem lícita dos valores utilizados para pagamentos de honorários advocatícios e da fiança na persecução penal. Eu acho muito interessante esse tema. E o senhor poderia falar um pouco sobre esse assunto, porque a gente vê traficante pagando advogado com milhões, bandidos, assaltante, todo mundo pagando esses caras com milhões. Essa porra desse dinheiro vem da onde, meu irmão? Isso, provavelmente de origem ilícita. Os criminalistas até nem gostaram muito, porque, infelizmente, muitas pessoas veem somente como uma fábrica de dinheiro. Né? Você que não quer saber de onde veio o dinheiro, me pagou, o advogado joga lá na conta, está tudo bem. Mas a questão é a seguinte: você vai defender um chefe do tráfico e cobra um HC para ele, olha, esse HC aí para tu vale quanto? Quanto vale a tua liberdade? Para essas pessoas vale muito. E eles têm muito dinheiro que para eles não poderiam usar, senão lavando, e às vezes não tem talvez a qualificação para fazer esse tipo de manobra orçamentária, e tem o dinheiro lá sobrando e também não pode gastar, porque vai ser identificado, rastreado rapidamente. Então ele vale, quero 500 mil nesse HC, um habeas corpus. Ele paga 500 mil, o advogado faz o HC. Mas de onde vem esses 500 mil? Foi da venda de cocaína, de maconha? Quantas vidas custaram? Ele pode comprovar esse dinheiro? Então, para esse tipo, dependendo do público, você vai ter que ter a comprovação que essa renda é lícita. Porque senão tu está usando o ilícito para proteger, através da lei, contra o Estado, uma pessoa que é um elemento hostil à sociedade. Na minha visão, não faz sentido algum. Então, se o cara não tem como comprovar a renda dele, meu amigo, ele que vai para a Defensoria Pública e lute para tentar ser feliz de novo. Então, esse tipo de projeto, que eu julgo muito importante, e por vezes muitas pessoas acabam não acompanhando e falam, pô, o que tu apresentou de bom? Aí eu falo, cara, eu tenho mais de 200 proposições, mano. Isso em primeiro mandato, e você pode ver aí, fazendo uma breve pesquisa como você fez, eu não estou me gabando não, acho que é um diagnóstico que eu vou passar, eu não tenho um projeto de teor fraco, cara, todo o teor dos meus projetos são muito bons, na verdade. Então, acho que eu pesquisei e falei, olha, eu vou fazer um projeto nesse assunto, eu acho que isso aqui vai atender uma demanda, então foi assim que eu trabalhei. Perfeito. Eu queria mudar um pouco de assunto para um tema que o presidente falou ontem na live dele, e eu não sabia, mas eu descobri que o senhor foi professor de Muay Thai. Okay? Eu sou.
Bem, seu físico já demonstra que o senhor é preparado aí para isso. Durante a live de O que ontem, o presidente falou? é isso que eu vou lhe dizer. Não sei se você teve a oportunidade de assistir, mas durante a Não, live de ontem, o presidente zerou os impostos para produtos de nutrição esportiva como o whey protein. E muito bom. hoje, a imprensa já está classificando isso como um risco à saúde. Não sei se você viu isso, mas a imprensa já saiu hoje dizendo que o presidente abaixou os impostos, zerou os impostos de whey protein, mas o whey protein causa mal à saúde. Então, eu acredito que em algum momento de sua vida você deve ter usado algum tipo Claro. de nutrição esportiva. Então, a pergunta é: que tipo de imprensa é essa, meu irmão, que a gente está lidando? Aonde ontem o presidente zera imposto para nutrição esportiva e as manchetes de hoje o whey protein faz mal à saúde. Não, o que faz bem é a obesidade mórbida, a falta de esporte, né? Uma dieta com torresmo o tempo todo, refrigerante, isso aí que faz bem, porque aí eles vão lucrar juntamente com as Big Pharmas, né, para poder fazer tratamento de saúde, ficar refém de vários remédios que cada um vai causando uma doença. Isso aí que faz bem 5 doses de vacina, usar 2, 3 mais, isso aí que faz bem. Agora, whey protein, suplementação alimentar, uma dieta equilibrada, um esporte, isso aí faz mal para a saúde, com certeza. É o que eu falo. Eu vou parafrasear aqui o Paulo Figueiredo, ele falou muito bem, jornalismo profissional morreu, e morreu há muito tempo. Ele está morto, sepultado e enterrado há muito mais de 7 palmos. Então, quando eu vi a notícia, evidentemente eu acompanhei ele zerar os impostos, quando a notícia veio que, por exemplo, a arritmia cardíaca é causada pelo whey protein, eu quero que eles me apresentem um artigo, porque o whey protein é proteína isolada, ou ela pode ser concentrada ou isolada. Eu não sou nutricionista, mas claro que eu estou falando de um conhecimento raso dentro daquilo que eu uso efetivamente. A proteína, o whey protein, ele não causa esse tipo de dano colateral. O curioso, Daniel, é que hoje Eduardo Bolsonaro colocou nas redes dele uma cacetada de notícias da imprensa enaltecendo o whey protein, mas só porque o presidente, antigas, né? Só porque o presidente da República ontem zerou os impostos. Hoje essa maldita imprensa já está dizendo que o whey protein não presta, ou seja, está se desdizendo tudo o que havia dito. Cara, eles são muito doentes. Na verdade, isso já virou uma doença. Eles precisam ser tratados imediatamente. Quando eu pego um jornalista, eu vou chamar assim, porque geralmente eu chamo essas pessoas de jornaleiro, ele só quer vender a notícia, ele não quer mais noticiar. Então é um jornaleiro, porque o jornaleiro vende. Não estou depreciando quem é jornaleiro, não, mas jornaleiro, ele vende a notícia, só ele está ali com o jornal e vende. Basicamente é isso. Essas pessoas vendem a notícia, elas não noticiam mais. Então, quando eles têm esse tipo de ataque, e esse ataque vê que é incisivo em apenas um dos alvos, né, que é o Jair Bolsonaro, isso é uma tática, inclusive, utilizada pelos marqueteiros nazistas, principalmente Paul Joseph Goebbels, que ele, então, relativizou toda essa teoria de ataque a um alvo único. Isso aí é o que está acontecendo hoje com o Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro, ele fez tantas coisas pelo país, mas tantas coisas que estão escondidas porque a mídia não mostra, que as pessoas não tiveram conhecimento, que se as pessoas tiverem o conhecimento, eu tenho conhecimento de tudo que ele faz, evidentemente, primeiro que ele me manda, e eu também, como deputado, acabo acompanhando muito de perto, porque eu sou da base do governo. Cara, se as pessoas soubessem, elas iriam querer o Bolsonaro até a morte dele como presidente. Pois é, Daniel. Desculpe te interromper, mas você não acha que está faltando comunicação nesse governo, não? Você não acha que... Eu sei que eu não quero lhe comprometer com o Fábio Farias, mas falta, realmente falta. Realmente falta, meu filho, não me compromete. Por exemplo, Fábio Farias, para mim, é um dos piores ministros do governo, o governo que mais fez pelo povo nessa história, e muita coisa a gente não conhece, porque o cara não consegue comunicar os feitos do governo. O diabo da TV Brasil lá também, um inútil, não faz porra nenhuma. Nós tínhamos, por exemplo, que de fato solicitar o tempo de TV pelo governo, sim, por cada ministério e mostrar à população o tempo todo o que está sendo feito, né? Isso é um direito da lei de comunicação. E os ministros do STF deixarem, né? Não, mas aí que tá. Se os ministros do STF, tá, se meterem em uma área do executivo, isso é matéria em letra de lei. Então, a lei de comunicação trata dessa questão. O governo pode solicitar
para poder mostrar algo que é importante à sociedade. Por exemplo, mas a vacinação é importante e o ministro, que eu não lembro quem era, proibiu. Então, vamos lá, aí que está. O ministro Queiroga, ele queria falar sobre a vacinação, né, a nível nacional. A nível nacional. Ele solicitou, então, através da lei de comunicação, dentro daquilo que preconiza a lei, para que pudesse, então, notificar toda a sociedade. Não é nem noticiar, isso não é notícia, é uma notificação. Sim, então, claro, notificaria toda a sociedade, e a sociedade, então, estaria informada, não no todo, porque muitas pessoas não acompanhariam, mas a maioria que visse poderia, então, replicar isso no seio social. Então, estaria dada a notícia para a maioria, tá certo? Que, ao tempo, iria vencer a chegar a 100% de conhecimento da sociedade por pouco tempo, né? Daí, então, quando vem, acho que foi o Fachin que disse, não julga importante. Quem é ele para julgar sozinho se é importante ou não algo para a sociedade? Quem é ele, perto do Ministério da Saúde, que tem elencados inúmeros funcionários preparados com base de dados, né, com projeções e com análises profundas de casos, para poder dizer se ele está certo e não um ministério com mais de 5 mil funcionários? Então, essa questão deveria chegar onde? Quando um ministro desse exagerasse em sua função, o Senado imediatamente pautar um pedido de impeachment para mostrar para os outros que eles deveriam ficar no seu quadradinho. Essa é a questão. Mas aí que está. Aí eu te falo, por exemplo, eu sou candidato ao Senado aqui no Rio. E com toda certeza, cara, eu só dobro o meu joelho para Deus. Eu não consigo dobrar meu joelho para mais ninguém. E se eu que tiver que cair, meu irmão, eu vou cair em pé. Eu não vou cair deitado. Então, essa a questão. Nós temos que ter esse tipo de gente lá. Eu também acho. E é por isso que eu gosto de você, porra. É por isso que o Brasil gosta de você. E é por isso que a gente quer você no Senado, meu filho. É por isso que a gente quer você lá. Se Deus quiser. E agora a gente vai falar um pouco sobre política de fato. O senhor era do PSL e foi para o PTB de Roberto Jefferson. Porém, ele é candidato à presidência da República. Em quem o senhor irá votar? No presidente Bolsonaro ou no representante do seu partido? Não, eu apoio o presidente Bolsonaro e isso já foi muito claro, deixado claro no partido. Embora o Roberto tenha se candidatado à presidência, ele tem um tipo de estratégia para poder ajudar o presidente Bolsonaro, e lá na frente as pessoas vão entender, mas eu deixei claro no partido, olha, eu não deixo de apoiar o Bolsonaro, eu vou andar com o Bolsonaro, inclusive meu voto é do Bolsonaro porque foi pelo Bolsonaro que eu entrei na política, por acreditar nessa esteira, acredito até hoje, e vou continuar permanecendo meu apoio para ele, cara, isso é inegociável. Não, perfeito. Mas isso já foi negociado, então, com o Roberto Jefferson, que o senhor vai apoiar ele, e o senhor disse que as pessoas vão entender a participação de Roberto Jefferson mais para frente. O senhor poderia explanar um pouco melhor, porque o que a gente vê de fora aqui é que ele... Tem gente que diz que ele vai dividir os votos da direita. Eu não acho, porque quem é bolsonarista vota em Bolsonaro de qualquer jeito mesmo. Não existe divisão de voto. Não existe divisão de voto. Quem vota no Daniel Silveira, vota no Daniel Silveira. Quem vota no Carlos Jordi, que é meu amigo, inclusive, e deputado muito combativo, vota no Carlos Jordi. Nós não estamos dividindo voto, nós estamos aglutinando votos de pensamentos diferentes. Já no bolsonarismo, que é a maioria da sociedade brasileira, quem vota no Bolsonaro não vai votar em mim se fosse, por exemplo, candidato. Daniel, você é candidato à presidência. Eu não vou dividir votos, porque as pessoas vão dizer assim, Daniel, segura aí, fica aí no teu cavalo, que esse cavalo aqui é do presidente. Então não existe essa divisão de votos. A questão é que o Roberto, ele se lança então à presidência, segundo, inclusive, explicação dele, para que ele possa, onde as pessoas talvez se abstenham, que vai ser um número pequeno, talvez migrem para ele arraste essas pessoas para um segundo turno que talvez tenha, e elas vão migrem para o Bolsonaro, que vai ser uma ponta muito pequena. Ele sabe que ele não seria eleito a presidente, ele sabe disso. O Roberto é muito experiente na política, mas também ele vai poder utilizar da palavra, ou seja, ele está calado, preso em uma prisão que é inconstitucional. Aí então ele vai poder ir ao debate, porque o Alexandre não vai poder impedir que ele vá ao debate. E no debate, ele vai poder explorar esse assunto da militância do judiciário e mostrar às pessoas, sem que o Bolsonaro, então, faça esse tipo de intervenção nas falas e seja perseguido pelo TSE, como vem acontecendo. Então ele falou, eu vou expor os pontos para o Bolsonaro não ter que pagar o pato. E lá na frente apoia o Bolsonaro tranquilamente. É basicamente então, isso. Ele seria uma espécie de para-raio da... Exatamente. Não é? Exatamente. Tá, okay. Vamos lá. O senhor é conhecido por ter uma posição política de tolerância zero
contra os criminosos, com aumento de pena para os crimes hediondos e também para os corruptos. Deve ser bem difícil a vida de um deputado como o senhor, que defende essas pautas num Congresso, eu diria, não tão amistoso a esses assuntos. Existe algum avanço sobre esses temas no Congresso? E se o senhor já foi ameaçado de morte, ou por isso ou por outros motivos? Já existe sim, existem vários deputados que vêm nessa mesma esteira, né? Eu não vou conseguir nominar todos, mas se nós pegarmos aí o Jordi, o Hélio, o Major Fabiana, o Derrite, né? Eduardo. Temos o Júnior Amaral, o Eduardo Bolsonaro, né? O Vitor Hugo, mas temos Sanderson, Farru, nós temos muitos deputados. Carla Zambelli, eu não vou conseguir nominar. Todos esses aí, você pode ver que está na mesma esteira que nós defendemos. Então, são pessoas que têm o mesmo viés que nós temos e a mesma tolerância que nós temos, né? E eu acho que você também, se fosse deputado, teria, e o seu espectador Sim. também teria a mesma visão, porque eu não estou aqui para pegar, por exemplo, o meu celular, cara, e estar na rua e um vagabundo vir aqui me roubar, quiçá me matar para conseguir roubar, que é o latrocínio, e depois vir um candidato à presidência, que inclusive já foi preso de fato por crime, né? Porque a esquerda tem usado isso aí. Você também foi preso, mas a minha prisão é um atestado de idoneidade. A minha prisão foi diferente. Legal, né? Legal. A minha prisão, ela atesta a minha idoneidade, porque eu mostro quem eu incomodo. Se eu incomodo aqueles caras lá, eu estou no caminho certo. Aí, voltando aqui, eu não quero que essa pessoa diga, não, ele só roubou um celular, ele é uma vítima da sociedade e matou um garoto de 15 anos na frente da namorada por causa de um celular. Quer dizer, e esse tipo de pena tem que ser recrudescida para quando o Joãozinho que foi lá e roubou e matou, não inspire o Manuel também a cometer o mesmo crime. Se tem uma expectativa da pena, com certeza ele vai pensar 10 vezes antes de ninguém quer ficar preso 10, 20 anos, cara. Mas se você tem um sursi processual, por exemplo, você vai ter exatamente um encorajamento da ação do elemento hostil. Já sobre ameaça, já recebi algumas ameaças, mas eu não sou aquele tipo de cara que vai para a rede para lá e fala, estou sendo ameaçado aqui. Eu já atendi ligação, tá? Tanto que eu não atendo mais ligação normal, só de WhatsApp, para eu poder tentar identificar. As ligações normais ou bloqueadas eu não atendo, porque o cara me ligava, vamos te pegar, eu falava, meu irmão, vem que o muro tá baixo. Eu tenho certeza que tu pode até vir, mas vou te levar comigo, não vai ter jeito. Eu não vou morrer na mão de vagabundo sozinho, não vou. Então quem vier vai ir comigo, não tem problema. E fala isso aqui abertamente. E o senhor é um policial experiente, né? Lidava com a bandidagem na linha de frente, né, meu irmão? Fatalmente eu sei me defender. Assim como eu também tenho a consciência que ninguém está aqui para Cristo, né? Ninguém vai viver para sempre. Basicamente, você está à mercê o tempo todo do perigo. E quanto mais exposto você está, e exposto combatendo, mais refém você também fica. Porque você não está de olho em tudo o tempo todo. Eu sei que eu posso vir a sofrer alguma retaliação ou um dano colateral, que, claro, não vai ser bom para mim, mas com certeza eu vou estar preparado para isso. Eu costumo dizer que eu sinto na minha pele que eu não vou morrer na mão de vagabundo. Mas que se eu tiver que morrer, eu vou morrer com muitas cápsulas deflagradas ao meu lado, porque alguns eu vou levar também, sem problema. Isso não vai acontecer, que Deus te proteja. Não vai. Tenho certeza que não. Não, você é o homem que te guarda não dorme, meu irmão. É o mesmo que guarda o presidente Bolsonaro. Exatamente isso. E vocês que fazem esse serviço, prestam esse serviço à nação, não é para mim, não é para você, é para sua filha, para sua neta, entendeu? Então, graças a Deus, vocês são bem guardados. Ainda nessa linha, Daniel, se é que me permite chamá-lo de Daniel. Não, Daniel, normal. Outro tema que a população gosta muito e que o senhor defende é a pauta bem vista pela sociedade com o fim dos privilégios para os presos. Recentemente, aí aconteceu o fim das saidinhas, aprovado pela Câmara. Com certeza contou com a sua colaboração. O que falta mais para implementar nesse tema? Tipo, final do relacionamento, visita íntima? O que é que falta mais para acabar com essa boa vida da bandidagem dentro da cadeia? E eu queria saber se o senhor ajudou também nessa lei aí das saidinhas. Acho que sim, não? Claro. Esse projeto ele vem do capitão Derrite, deputado Derrite por São Paulo. Sim. Ele é o autor, eu fui coautor com ele e vários outros. Lutamos ali rapidamente para que fosse tanto aprovado na Comissão de Segurança Pública, foi aprovado quase por unanimidade,
e requerimento de urgência para ir a plenário. Então, conseguimos aí levar para aprovação. Feita essa aprovação, nós conseguimos acabar com essa saidinha temporária. Por quê? A saidinha temporária ela é muito utilizada com o argumento, inclusive, do próprio CNJ, de que existe uma superlotação carcerária. Isso é mentira. O que falta de verdade são presídios. Então, você acaba prendendo muitas pessoas em um prédio que, claro, ele vai ficar superlotado, porque está faltando um outro presídio a ser construído. Nós temos que construir escolas. Temos. Mas, enquanto ainda há muito crime na sociedade, também temos que construir presídios. E, mais tarde, esse presídio vira uma escola, uma faculdade, ou vira uma moradia, qualquer coisa, uma fábrica. Mas, no momento, nós temos que ter presídios, porque nós temos um crime muito exagerado e um inquérito que ainda é deficitário, vindo da Polícia Judiciária, não por incompetência da polícia, mas por falta de ferramenta, por falta talvez de qualificação e até mesmo quantitativo de agentes. Então nós temos várias questões a serem debatidas. No entanto, acabando com essa saidinha, você acaba com uma evasão. Existe muita evasão de presos, até mesmo por crimes que são de alto potencial ofensivo à sociedade. Eles saem, não voltam e continuam a cometer esses delitos. O que nós queremos fazer é evitar que essas pessoas voltem e pescar aqueles que continuam fazendo e trazer para dentro do aquário. E lá na frente, se eles perceberem, como eu falei, o Joãozinho que está vendo, fala, o Manuel ele foi preso e ficou, não está mais saindo. Eu acho que eu não vou mais querer sair, não. Fazer o crime, não. Acho que eu vou trabalhar ali por um salário mínimo ou me qualificar para ganhar 10 salários e sair da vida do crime. Quando foi na década de 90, em 93, salvo engano, quando o Rudolph Giuliani, que foi prefeito em Nova York, ele implementou a teoria das janelas quebradas, que é a tolerância zero, para todo tipo de crime, delito, do furto de um celular ao furto de um carro ou ao roubo de um carro, qualquer questão nesse sentido, era punida de forma positivista, ou seja, qual é a pena do furto? Há 2 anos de reclusão, vai ficar preso 2 anos, mas era só uma bala, a diferença é que era um carro. Furto é furto. Claro. Aqui no Brasil não relativiza-se o valor da coisa. Olha, não, qual é o valor sentimental desse livro para o senhor? É um livro que é de herança de família, mas é só um livro, então o furto não é furto. Claro que é furto, pô. Está escrito furto. Apropriar-se indevidamente de algo de terceiro. Cara, isso é furto. Mediante fraude, mediante má fé, qualquer coisa. A questão é furto, então tem que ser dessa forma combatido. Por isso que eu defendi o fim da saidinha temporária, que faz todo sentido também, não precisa explicar muito. Sim, claro. E qual seria o próximo passo, Daniel? É impedir também os presos de terem a sua vida sexual dentro da cadeia? Porque até estuprador, meu irmão, tem a vida sexual. Você lembra que o sargento Faú falou, os caras transam, mas eu não transo, mas os caras transam, pô. Ele é fogo, cara. Ele foi e falou, nem eu tô transando. Rapaz, mas eu ri. Eu tava presidindo ali a sessão junto com o deputado. Aí eu falei, rapaz, com o presidente da Comissão de Segurança Pública, rapaz, mas eu ria demais, cara, mas ri demais. E ele tá fazendo um excelente trabalho também, o deputado Aloysio Mendes, ele que hoje está presidindo a Comissão de Segurança Pública. Até peço aí, o pessoal que apoia o deputado Aloysio Mendes, é um excelente parlamentar, uma pessoa de excelente índole, cara, e muito preparado, tá? Aí ele conseguiu avançar muito a pauta na segurança pública. Daí então, eu acho que o preso, ele realmente não tem que ter visita íntima, cara. Ele tá ali, tá? E claro, nós estamos falando aqui, veja bem, aí tem que ser caso a caso. Existem presos de alta periculosidade que fazem de tudo para ter mantida qualquer tipo de benefício. Mas existem pessoas que foram presas, inocentes, que nós temos que ter uma melhoria na fiscalização da lei penal, da lei de execuções penais, também na persecução penal, para que essa pessoa que foi presa erradamente, que ela está presa de forma inocente, que ela seja rapidamente tirada de dentro do presídio. Existem várias pessoas presas de forma ilegal. Assim, essa galera não pode estar recebendo visita íntima, de qualquer jeito, seja do jeito que for. Não pode, não. Quem está preso não vai receber. Mas eu posso afirmar aqui tranquilamente, seguramente, se você pegar hoje, 25% dos presos, 25% das pessoas em cárcere são inocentes. Eu não estou defendendo o bandido, eu estou falando que existe uma falha persecutória que é muito grave.
Você prende por vinculação, não consegue elucidar o crime, não consegue finalizar o inquérito, ou seja, o inquérito é inconclusivo, mas ainda assim você mantém o inocente preso. Estou falando de pessoas inocentes mesmo, estou falando do cara que cometeu e a polícia não conseguiu terminar aquele inquérito. Estou falando da pessoa inocente. É assustador, cara. Tanto que eu defendo sempre. Eu sempre defendo o recrudescimento da pena, que é um endurecimento, mas defendo a reforma do judiciário para que a gente tenha, de fato, pessoas que trabalhem dentro da lei. Perfeito. Daniel, eu quero lhe dizer o seguinte, a gente acabou de bater o recorde de pessoas simultâneas aqui no meu canal, agora com a sua live. O recorde anterior era do Diogo Forjaz, que você já deu uma entrevista para ele também, meu amigo. E agora você bateu todos os recordes de visualização, de gente simultânea. Então, eu te agradeço muito. Mas vamos lá. Outro tema bastante pedido pela população e uma das suas bandeiras que você defende no Congresso é o fim dos privilégios, não só para os presos e os bandidos, como para os políticos, como o senhor. Que privilégios seriam esses que o senhor quer acabar? Já que para acabar com o privilégio dessa galera, precisa do voto dos privilegiados. Então, como é que vai conseguir equacionar essa questão? É uma questão de bom senso, veja bem. Se você entra em uma empresa, uma grande empresa, a empresa ela vai pagar teus custos, correto? De viagens, você não vai tirar do seu salário para poder representar a empresa. A mesma coisa é o Congresso. Então, eu acredito que estaria de excelente tamanho você ter garantida a cota para passagem aérea, porque você, a nível nacional, vai percorrer o Brasil e muito mais o seu estado, Brasília, para o seu estado. O custo da gasolina para correr o estado ou qualquer lugar do Brasil, porque você não vai pagar do bolso também. E somente, acho que não. E claro, o apartamento funcional que já está lá, você pode usar enquanto parlamentar. Já está lá, você usa. Agora, retirar, por exemplo. Auxílio paletó, acho que até selos, né? Selos, que nem se usa mais. Isso não existe, não. O auxílio paletó, isso é mentira, não existe, não. Isso aí não. Deixa eu dizer o que o deputado tem. O deputado, por exemplo, o que eu acho imoral é ele poder almoçar, jantar ou comer R$3.000 em um dia e pegar a nota e ser reembolsado. Isso eu não acho moral. 3 mil por dia? Não. Você pode comer o que for e ser reembolsado. Eu acho isso um absurdo. Então, nunca peguei nota, pode ver lá se eu tenho alguma nota de comida. Eu nunca fiz isso. Eu pago a minha comida. Eu sempre paguei, por que eu não vou pagar agora? Isso é o que eu defendo. Eu acho que tem que poder usar a gasolina para poder correr o estado, porque, senão eu vou gastar 6 mil, 7, 8 mil de gasolina. E passagem aérea que eu não vou pagar para ir para Brasília e voltar para o meu estado. Isso aí é lógico. Mas é uma cota, nós temos uma cota. Agora, essa coisa de auxílio farmácia é mentira, não existe. Quero deixar claro para vocês. É importante que as pessoas saibam que tem uns textos de WhatsApp que tem auxílio paletó 54 mil, né? Auxílio farmácia 12 mil, auxílio educação para os filhos 20 mil por filho. Isso é tudo mentira, isso não existe, gente. Isso não existe. Não caiam nessa esparrela. Tem muita coisa também que a César o que é de César. Então tem coisas que não existem, tá certo? O que o deputado tem? Ele tem o salário, tá? Ele tem uma cota que não vem para ele esse dinheiro, é para pagar custas do gabinete, por exemplo, tanto a passagem aérea como a gasolina, o combustível, o óleo, o lubrificante para o carro, ou o carro de assessoria, que também é extensivo a assessores, bem como táxi, que pode ser extensivo a assessores que vão cumprir uma missão em algum lugar. Daí, então, o parlamentar também tem uma folha de pagamento que não é ele que ingere sobre essa renda, é a própria Câmara que efetua o pagamento aos assessores. Então, o deputado também não... Ele só diz quem vai receber tanto. Então, é isso que o deputado tem. E o salário, no ano que ele foi eleito, no primeiro salário, vem 2 salários, que é um para mudança e tudo mais, e no final do mandato ele também recebe 2, que é para ele poder voltar ao Estado e tirar a mudança caso tenha. Então é isso que o deputado tem e o senador também. Existem coisas que são mentiras. Pode falar. Não, eu não entendi direito. Você falou que a cota para comida seriam de R$3 mil por dia? Não. Eu só exemplifiquei. Eu disse, por exemplo, se eu for almoçar agora, jantar agora lá no Porcão, que é um restaurante com um nome bom, ou Fogo de Chão, ou qualquer coisa que seja um rodízio caro. Eu posso ir lá e comer, sei lá, R$1.000. Peço uma nota com o meu CPF e vou ser reembolsado por isso. Isso, na minha opinião, é imoral pra cacete. Eu nunca comi nenhum prato de comida e de nota.
Então, Mas na Câmara até me conhece. só para ficar claro, Daniel, existe um limite para isso ou não? Não, não. Não tem. Se eu quiser comer 10 mil reais todo dia como deputado, a Câmara me paga. Vai Na pagar, teoria. claro, mas ninguém vai fazer isso porque ficaria muito na cara, né? Mas Sim. poderia, não tem um limite. Na verdade, não tem um limite. Ok. Eu quero só ler rapidamente aqui um superchat. A Valéria Lima nos mandou 20 reais e diz: Daniel, orei muito por você. Esperança do Rio de Janeiro. Obrigado, dona Valéria. Obrigado, beijo no coração. A Larissa Lima, olá, estou enviando um presente mais 18 arroba, Larissa Lima. Eu não entendi o que é que ela quis dizer com isso. Obrigado, Mas, Larissa, aí pela audiência. Então tá, então vamos continuar nosso papo aqui. Eu daqui a pouco vou ler outros superchats aí, galera. Me desculpem vocês que mandaram, mas é porque o papo tá tão bom que eu tenho medo de parar no meio aqui. Mas vamos nessa. Olha só, Daniel. O professor Olavo de Carvalho dizia que não existe nada na política que não tenha antes passado pela literatura, ou seja, pela cultura, ok? O presidente Bolsonaro, através do secretário de Cultura, Mário Frias, e do seu braço direito, André Pociúncula, ambos seus amigos, fizeram um trabalho excepcional nessa área. O senhor acha que eles deixaram um legado para as gerações futuras? E o que o senhor poderia dizer, aqui no meu caso, eu vou puxar a brasa para a minha sardinha, que eu sou baiano, o que o senhor poderia dizer ao André Pociúncula em sua nova empreitada como candidato a deputado federal aqui na Bahia? Bom, antes de mais nada, eu peço que votem no André Pociúncula, porque com toda certeza ele vai fazer um excelente trabalho. Tá? Ele já demonstrou a capacidade dele dentro da cultura, né? Ele fez um trabalho excepcional, ele conseguiu dissecar grandes pontos, importantes pontos, para que não ocorresse mais um tipo de extravio de verba, junto ao Mário Frias, que também vem candidato. São pessoas que realmente se doaram dentro do poder público e não se corromperam ou se venderam. Tá? Inclusive, eram até odiados por grande parte de algumas pessoas que ocupam o poder. Então, quando você tem o André Pociúncula e o Mário Frias, eles tiveram nas mãos dele, na frente deles, o mesmo material sedutor que permaneceu na mão de várias pessoas anteriormente. E essas pessoas lá atrás, em outros governos, se corromperam absurdamente, abriram porteiras, né, para que a verba saísse sem fiscalizar, ou fiscalizada, a grosso modo, só que aos milhões para projetos que são pífios, enquanto eles trouxeram de volta, fecharam essa torneira e começaram a regular direitinho a verba e não se seduziram por aquilo ali. Então, eu estou falando de maldito é o homem que confia no homem, né? Isso já é a palavra divina. Mas você pode ter certeza que você pode, pelo menos, não desconfiar desses dois. Sim. Isso já aí, para mim, já é um qualificativo que não é confiar, não é desconfiar, é não confiar, né? E não é não confiar, é desconfiar. Deles dois, nós não precisamos desconfiar, porque os caras já tiveram muito dinheiro ali para poder administrar e permanecer exatamente como são. Então, tá aí André Pociúncula, deputado federal aí pela Bahia, que vai fazer um trabalho que a Bahia, infelizmente, passou durante muito tempo somente com candidatos da esquerda. Então, vocês têm aí na minha visão, uma oportunidade muito valiosa e única de ter um bom representante aí no parlamento. Verdade. Só para deixar claro, o André Pociúncula, não sei contra o Mário, também deve ser na mesma linha, mas André Pociúncula, Daniel, tem 209 processos nas costas, irmão. Entendeu? Não 209. É pouca coisa, não. Agora vai lá e acha um processo, por exemplo, por crime financeiro, orçamentário, por improbidade. Não é. É tudo crime, é tudo processo por militantes que falam, ele falou que não vai dar mais o dinheiro para o nosso projeto, a lei tal disse é improbidade, aí joga na improbidade, só que não é, mentira. Então o André Pociúncula, ele fez um trabalho, cara, posso garantir, ficava muito próximo ali, e garanto, ele fez um trabalho que é hors concurso, assim por dizer. E outra coisa, eles deixaram um legado, né, irmão, para as futuras gerações. Porque deixaram, com toda certeza. Pois é, porque só acabar esse duto bilionário, amigão, você sabe muito mais do que eu, 13 bilhões de reais sem auditoria, brother. Sem auditoria nesses anos de petismos, 13 bilhões de reais, dinheiro que a gente não sabe para onde foi,
nem pode ser... A gente tá falando, cara, de uma máquina de fazer dinheiro que ela é absurda, ela é muito... como é que talvez eu não venha achar a palavra correta para poder vincular, mas ela era imparável. Se não houvesse o Bolsonaro hoje como presidente, ela seria uma máquina imparável de corrupção. O Bolsonaro ele foi o único dente quebrado nessa engrenagem que pula a cada ciclo e ele vem colocando. Aí bota o Tarcísio, bota o Mário, pega e coloca um outro ministro que é técnico. E ele começa, então, a enxugar de forma lenta e gradual, sem também ofender aqueles que poderiam politicamente tentar retirar o Bolsonaro, e começa a fazer um trabalho que o governo começa, ao invés de ser deficitário, ele vai fechando no 0 a 0, dali a pouco com um superávitzinho. Então você tem um governo que literalmente ele conseguiu ter um orçamento maior por pura competência e gestão. Claro que a gente também não vai dizer que abaixo do presidente não possa ter ninguém que venha cometer deslizes, mas que vai ser punido ali, disciplinado. A questão é que o presidente ele conseguiu gerir muito bem, o governo dele consegue, e eu espero aí que as pessoas que estejam assistindo afundem o dedo na urna número 22 e reelejam o capitão para que ele possa continuar. E não esqueçam, aí na Bahia, o número aí para deputado federal 22, 23, do André Porciúncula. Já tive que pedir o voto, já que tu falou, pediu o voto. Valeu, meu irmão, muito obrigado, eu te agradeço. Vou ler um superchat aqui da Gina Longo. Daniel, é possível aprovar em caráter de urgência um projeto de lei que retire das agências checadoras o poder de definir o que é verdade ou mentira? Se não for feito, a direita será prejudicada. Vamos lá. Isso aí é uma questão que é bem complexa, pelo seguinte. Primeiro, as agências checadoras já não têm base legal para dizer o que é verdade ou mentira. O que eles têm é uma aprovação da mídia, uma ressonância da mídia que vai levando a sociedade, e a sociedade, infelizmente, eu não sei por que isso cola no consciente coletivo de uma maneira, que eles passam a aceitar, não, é um fato checado que disse que isso é mentira. Quem tem que dizer que é mentira ou não sou eu, e sou eu quem vai acreditar na mentira ou na verdade. Se eu quero bancar o otário e acreditar na mentira, eu vou ser o otário. Se eu quero não acreditar, eu vou pesquisar uma fonte fidedigna. O que não pode é o Estado tentar vincular o meu pensamento a uma verdade direcionada. É isso que não pode. Mas por que não vai vincular? Porque eu não vou deixar. Porque eu não vou aceitar. Então, se nós deixamos cada vez mais, né, vem vários sites aí, várias ONGs sendo criadas como checadoras de fatos, e a sociedade, a direita, infelizmente, começar a ficar resignada, com toda certeza eles vão avançando, né? É expansionismo. Agora, se nós começarmos a confrontar isso, eles vão falar, peraí, eu não estou conseguindo confrontar, é uma barreira que está bem intransponível. Eles também vão recuar. Então, se nós botarmos um projeto de lei, como foi aí sugerido pela nossa amiga, com toda certeza ele é barrado na Câmara, porque eles vão dizer isso é censura, isso é uma intervenção estatal na liberdade de expressão e de opinião. Como pois assim? É, Daniel. Claro que eles são tendenciosos. Mas para isso é que é importante a gente eleger gente como você, bolsonarista, não, entendeu? Mas aí a importância é que as pessoas, o eleitor individual, ele perceba, caraca, peraí, eu estou começando a sofrer uma consequência das minhas escolhas. Ele tem que ter a percepção de que quando ele filtra o candidato, ou se ele achar que nenhum candidato é bom, que ele se lance candidato para poder ajudar. O que não vale é falar, isso é um vagabundo, esse aí é bandido, esse aí, todo mundo é ruim, o cara é crítico de tudo, mas também não quer colocar o nomezinho à disposição para poder ajudar o teu país e a tua população, o teu povo. Então, se não tem essa capacidade ou a coragem, então vai criticar tudo. Então fica quietinho, vai ler um livro, mas não se mete no debate. Você, para se meter em um debate, primeiro, tem que ter coragem para poder assumir o posto de alguém que está lá te defendendo. Fora isso, não entra no debate. Então, se a gente apresenta um projeto de lei, claro, ele fica barrado, porque hoje a esquerda é muito forte no parlamento. Então, nós temos que, de fato, eleger pessoas na nossa esquerda. Pois é. Ó, a gente já vai se encaminhando aqui para o final, que eu não quero abusar da sua boa vontade, que um dia eu gostaria que você voltasse, então, se eu te encher o saco, você nunca mais volta aqui. Então, mas, obviamente, que eu não poderia deixar de te perguntar aquilo que todo mundo quer saber, aquilo que todo mundo fala sobre você. Como estão os processos que o senhor responde no STF? Mesmo com a graça presidencial concedida,
ao senhor pelo presidente, o ministro Alexandre de Moraes continua, digamos assim, prorrogando e expandindo medidas duras contra o senhor. Onde isso irá parar, meu amigo? O Alexandre de Moraes, antes de mais nada, ele não cumpre as leis. Eu deixo isso aqui claramente, seguramente registrado. Dentro da lei, tá? Não sou eu que estou dizendo, não. A lei diz. O processo ele já foi extinto com a graça presidencial, que é um instrumento jurídico constitucional privativo do presidente, artigo 84. Fora isso, com a extinção da pena, também previsto no artigo 107 do Código Penal, 738 do CPP, né, súmula 9 do TSE, dentre outras letras de lei que são expressas, nós temos aí o fim do processo da ação penal 1044, que é a ação 1044. Também no processo, na defesa do doutor Paulo Faria, que foi meu advogado de defesa, que brilhantemente sustentou a defesa oral, ele foi totalmente escudado pelo ministro Nunes Marques, que foi o revisor da ação penal. E o excelentíssimo Nunes Marques ele pediu a absolvição total da ação, porque não existe crime, ele deixou isso claro. Ele falou, não existe crime nessa denúncia. Ele foi a figura mais importante que ele revisou, ele fez o comparativo lei, defesa, acusação, defesa, perdão, e então proferiu o voto dizendo, vocês estão errando, é uma inconstitucionalidade. E mesmo que fosse um crime, seria um crime tipificado contra a honra, que não abarca o parlamentar, ou seja, ele tem prerrogativa de foro. Hoje, dentro da lei, o processo se extinguiu, acabou, inclusive a própria PGR pediu o reconhecimento da graça desde sua publicação, e ele continuou avançando, ou seja, trata-se de uma pessoa que não cumpre as leis. Isso é muito claro. O processo ele se acabou, mas ele continua aí avançando e, infelizmente, grande parte da mídia fica aplaudindo essa atrocidade aí. Verdade, verdade. O senhor foi preso pelo ministro Alexandre de Moraes por um vídeo onde supostamente o senhor ameaçava o ministro. Isso não deveria ter sido resolvido em instâncias inferiores, pois o mesmo que se sentiu ofendido te julgou sumariamente e te prendeu. A sua prisão foi pelo ato que o senhor fez ou pelo que o senhor representa? Eu falo aqui, seguramente, não teve nada a ver com o vídeo. Ele sabe disso, qualquer ministro lá sabe disso. O que teve a ver é o que eu represento. É o que o Jair Bolsonaro representa, é o que você, como youtuber, representa enquanto no seu canal, é o que o eleitor do Bolsonaro representa. Nós todos juntos representamos um risco gigante ao establishment. Então, quando eles pegam o Daniel Silveira, eles não pegaram o Daniel Silveira. Eles pegaram toda a ala conservadora do Brasil e disseram, calem-se, porque se eu fiz isso com esse deputado, eu faço com vocês pior. Isso aconteceu. Existe um método que é muito complexo, que eles vêm aplicando para poder suprimir os conservadores no planeta inteiro. Se você parar para ver o mapa da América Latina, todos os países são vermelhos já, inclusive a Colômbia há pouco tempo. É só o Brasil e o Paraguai vem sendo aí o refúgio dos conservadores. Então prestem atenção no que está por vir, caso a esquerda ascenda do poder novamente. Então nós devemos defender com todas as nossas forças a reeleição do presidente Bolsonaro. Isso não é nem um pedido mais, é um alerta para que você não seja refém, né? É um alerta para que você não seja refém da própria escolha ruim que você faz. Perfeito. O plenário do STF depois ratificou, né? Ratificou, desculpe. Ratificou. E o plenário da própria Câmara dos Deputados corroboraram para a sua prisão. Será que os deputados não entenderam que abrir esse precedente é algo muito perigoso? Que você foi o primeiro, mas agora, meu amigo, abriu a porteira, qualquer um pode ser preso ilegalmente por qualquer coisa. Eles entenderam, eles sabiam. A verdade é que eles foram chantageados, alguns acabaram ali tendo os líderes partidários pressionando, porque vários líderes têm processos aí que manteriam eles presos durante muito tempo, e eles pressionaram deputados, e também tem deputados lá que não fazem a mínima ideia do que estão fazendo, simplesmente perguntaram, como é que o partido vota? É para votar sim, para manter a prisão. O cara foi lá e votou, ele nem sabe. Rapaz, eu falei com alguns deputados depois, veio uma centena falar comigo, pedir desculpas. Mas alguns eu comecei a explicar, eu falei, tu sabe o que aconteceu? Tu sabe por quê? O que você abriu? Eu comecei a explicar sobre a prerrogativa do foro, ele, pô, eu tenho isso, eu não sabia.
Eu Mas falei, o senhor acha que eles foram sinceros ou eles foram cínicos? não, tiveram alguns sinceros de verdade, e claro, tiveram aqueles que votaram porque são opositores políticos, ou seja, são realmente mau caráter de verdade, para poder fazer isso mesmo contra a lei. O que acontece é que a prisão toda é ilegal. Desde o início do inquérito, o inquérito é ilegal. Inclusive o Bolsonaro está nesse inquérito também, 4781, que é um inquérito que deveria ter passado para colocá-lo nesse inquérito, porque não tem Pela nada a ver, não tem PGR. relação com o mandato, tem que passar pelo Congresso. Mas Ah, não tá. passou. Tem que passar pelo Congresso. Ok. E sequer foi submetido ao Congresso. Então está tudo ilegal no inquérito 4781, 4828 e 47. Esqueci o último inquérito que ele abriu. Você responde a 3 processos no STF, é isso, Daniel? Não, somente um, que é esse aí, com base no inquérito 4781 e 4828, que já foi arquivado. Ok, perfeito. O senhor teve suas redes sociais derrubadas pelo STF e também lhe foi aplicada uma multa exorbitante. Seus vencimentos foram congelados, confiscados, e o de sua esposa também, que é sua advogada no caso. Isso Isso. poderia ser feito? Como é que o senhor está sobrevivendo? O senhor está vivendo de quê? Então, na verdade, o que eu tenho? Eu tinha uma pequena renda aplicada, mas tudo em conta. E também eu tinha uma pequena reserva em espécie, porque salário meu, sacado, ou seja, dinheiro meu, né? E Sim, por eu ser um claro. pouco, assim, digamos, conspirador, eu sabia o que eu representava, eu falei, deixa eu ter uma reserva, porque eu sei que pode acontecer, e esse meu dinheiro aqui, pelo menos eu sobrevivo. Pouco, mas tenho. Mas, de fato, eu tenho todo o meu valor de salário e também que já estava ali em conta, guardado também do salário, tudo foi bloqueado. Não tem acesso a nada, nenhuma conta, nem de nada, não tem acesso. Aí eu vou ali pagando as minhas contas bem contado, na verdade, o dinheiro, para poder somente me manter aqui tranquilamente. Mas mudou bastante a questão da vida. Mas está complicado, né, velho? Porque você. Não, O não, seu porque assim, salário. é ruim porque assim, eu tive que, por exemplo, tirar algumas coisas das minhas filhas, né, o curso de inglês que elas faziam, já não posso mais pagar. A natação, já não posso pagar, porque você acaba querendo dar para suas filhas uma melhoria, né? A minha filha faz Claro. balé, né? Aí tem a faculdade da minha filha. Pô, ela fazia um curso de inglês, ela fazia também, queria fazer um curso de, de francês. Aí você não consegue mais botar. Aí eu falei, bom, vou ter que dar uma enxugada nesses gastos, porque eu não vou conseguir bancar tudo isso aí. Mas daqui a pouco, se Deus quiser, volta, porque a justiça não falha, cara. A justiça de Deus não falha. Isso é verdade, mas eu fico indignado com essas coisas, brother. Imagino Não, você. pô, cara, é que eu já passei pelo momento da raiva, né? Eu já passei. A minha vontade é pegar a cara de qualquer um que não entende o que está acontecendo, botar a lei, esfregar e falar, lê isso aqui, cara, entendeu agora o que está acontecendo? A minha vontade é essa. Pois Porque tem é, gente que não entende. verdade. O MP eleitoral pediu a impugnação de sua candidatura ao Senado, baseado em que eles querem fazer isso, já que a graça do presidente da República extinguiu a sua inelegibilidade. O senhor se considera perseguido pelo MP ou eles estão apenas ali na linha de frente com alguém mais poderoso por trás, se é que você me entende? Não, eles estão na linha de frente. Eu também tenho a perseguição de alguns membros do MP, que eu costumo chamar até de Mistério Público, né? Nem Ministério, é Mistério Público agora. Aí, porque o que acontece lá é um mistério. Eles são fiscais da lei, mas não fiscalizam a lei e não cumprem a lei. Alguns também, tá? Alguns dos seus membros. Temos muitos procuradores e promotores bons. Mas a verdade é que tem alguns ali que, infelizmente, os que fazem o mal, eles têm apoio da mídia a todo custo. Eles não se pautaram em nada, na verdade. O que eles denunciam não se prospera. Não cabe ao MP, o Ministério Público Eleitoral, versar sobre essa questão, porque a graça ela já extinguiu tudo, inclusive a súmula 9 do próprio TSE, que, claro, o MPE deveria estar atento, porque é um TSE, que é a última instância da Justiça Eleitoral, ela já diz que, com a extinção da pena, cessa a suspensão de direitos políticos, ou seja, retorna todos os direitos políticos. Ou seja, se o MPE não tem esse conhecimento, eles podem fechar a porta e ir para casa e acabou, porque não estão sabendo fazer o trabalho. Não prospera Verdade. o que eles pedem. Concordo com o senhor. Por que é que os poderosos têm tanto receio que o senhor sente numa cadeira do Senado? O que é que eles tanto temem? Olha, eu acho que é pelo que eu posso levantar como bandeira, né? Mostrar, e eu vou desbordar qualquer ilegalidade,
E, claro, eu vou lutar ao máximo para que, caso chegue lá, e vou chegar, para que eu possa concorrer à presidência daquela casa e tentar moralizar um pouquinho, porque eu literalmente eu não consigo conviver com aquela fala fina e frouxa, né, do próprio Pacheco, que fica ali, não, que a democracia é o melhor dos regimes e que aqui não queremos o fascismo. Pô, que isso, cara? O cara, ele é advogado, ele é uma pessoa que é muito medíocre dentro do Senado e, de fato, não tem pulso firme para representar o Congresso Nacional. Não tem. É Ah, não, porque ele ele tem vem, outros interesses, né, Daniel? Que ele vem você com os não tem. eufemismos e diz assim: não, queremos os poderes harmônicos. Os poderes sempre vão ser harmônicos. Mas se um dos poderes exagera nas funções, você tem que trazer ele de volta. Foi o que o presidente fez. Sim. O judiciário, através do STF, exagerou nas funções, prendendo um parlamentar por opinião por quase 9 anos, em regime fechado. Que nem um estuprador tem essa pena. Tá certo? O Verdade, presidente falou: opa, verdade. vem cá, não, volta aqui para dentro da Constituição, fica aqui, ó, o jogo é aqui, não é aí não. Quer dizer, o presidente fez certo. E enquanto o presidente do Congresso fica, não, que o poder paralelo aqui, nós temos que trabalhar. Pelo amor de Deus, chega esse tipo de homem é o que nós não precisamos. Perfeito. O que o senhor poderia fazer como senador que não pode fazer como deputado federal? Por exemplo, pautar o impeachment de algum ministro do Supremo Tribunal Federal? Seria isso? Sendo presidente do Senado, sim. Eu poderia pautar que essa é a competência do Senado, né? Para pautar impeachment de ministro do STF. Né? Eu passo a deter essa prerrogativa e passo também a poder levantar justamente essa bandeira, onde eu teria força na casa para poder atuar. Fora também de representar o Estado nas políticas públicas, né, que a gente fala de verba, né, de valorizar o Estado, trazer para o Estado, né, o retorno maior do orçamento. Fora isso, que já vai ser feito automaticamente, na minha opinião, defender a bandeira que, para mim, para o país hoje é a mais importante, para que nós não venhamos a ser reféns de totalitarismos, e vai acontecer se não defendermos hoje essa liberdade. Assim aconteceu na Venezuela, né? Começou pela Suprema Corte. Ó, começou em 2014. Em 2017, houve a dissolução, né? Foi dissolvido a, a Câmara do... Quer dizer, o Congresso Nacional lá foi dissolvido por decisão judicial. Pois é, imagine. Agora, olha, eu sinceramente, eu não acompanho a política carioca e do Rio de Janeiro profundamente, sou baiano, Uhum. mas eu não tenho a menor dúvida, Daniel, que você será eleito. Não tenho a menor dúvida de. Não tenho, não tenho. Você pode se considerar eleito. Que isso? Agora, se você vai ser presidente do Senado, aí eu já tenho minhas dúvidas, cara, porque Aí já não é basta. diferente, mas eu vou colocar o meu nome à disposição. De qualquer maneira, se eu chegar ao pleito lá, eu coloco o meu nome à disposição com certeza. Perfeito. Ó, o Fux, recentemente, se não me engano, ontem ou hoje, impediu o Eduardo Cunha de ser candidato. O senhor tem receio que isso aconteça com o senhor? E parece que o Bob Jeff também está inelegível. O senhor ouviu falar alguma coisa sobre isso? Bob Jeff parece que Já está. ouvi, claro. Não vai, o Fux não vai conseguir impedir o Eduardo Cunha de ser candidato, porque existe a lei eleitoral e ele vai recursar. Não cabe ao STF. Não é o STF que tem esse poder. Quem determina isso é a Justiça Eleitoral. Já o do Roberto é por conta da condenação anterior, não tem nada a ver com esse inquérito malfadado e vilipendioso que ele está sofrendo agora, que nem tem prerrogativa de foro para poder estar em prisão domiciliar por parte do Alexandre de Moraes. Isso tem a ver com a condenação anterior dele, que tem essa particularidade que, enquanto durar o efeito da sentença, você perde os direitos políticos. Como ele não foi indultado, né, não recebeu ainda perdão por aquele processo que ele foi condenado, ele ainda ficaria até 2026 sem poder participar do pleito. Então, salvo engano, até 2026. Não tem nada a ver com esse de agora, é com o anterior. Sim, ok. Então você não teme que isso aconteça com você, né? Porque legalmente isso não pode acontecer porque você teve a graça, mas meu irmão, Legalmente não. Mas nós estamos mas aqui no universo do impossível, com base na mente exatamente, do Alexandre de Moraes. É a base do impossível. exatamente. E o senhor não teme que isso aconteça com o senhor? Se isso acontecer, se Alexandre de Moraes chegar amanhã e dizer, Daniel, você não vai concorrer porra nenhuma. A gente vai recursar até chegar ao STF. Só uma pergunta de um idiota como eu e leigo. O presidente poderia te dar um outro indulto? Pode.
Entendi. Ok. Seguro. Aqui tienes Espera aí. algunas recetas. O celular disparou aqui. Daniel, meu querido, a gente realmente agora vai para o final. A sua esposa é candidata a deputada federal pelo Rio de Janeiro, não é isso? Isso. O senhor faz dobradinha com ela? Como é aí? E eu gostei do número do senhor, viu? O meu é 142. Pois é, gostei desse número. Bacana. E ela vem, na verdade, a federal, aí não tem dobrada que eu venha majoritária, então eu apoio todos os candidatos do nosso partido e até de outros partidos que vêm me apoiando. Ela vem pelo PTB, né, e vem concorrendo para tentar preencher talvez a lacuna que, caso eu venha deixar vazia na Câmara, ela poder ser uma das minhas porta-vozes lá, na verdade. Perfeito. Olha, durante muito tempo eu trabalhei aqui na Brado Rádio, que é a primeira rádio conservadora e de direita do Brasil. Não sei se você conhece, você já ouviu falar. É uma rádio bem importante aqui na direita. E é o seguinte, lá eu defendia o seguinte, Daniel, me perdoe, por favor. Eu defendia que se no caso da sua inelegibilidade, sua esposa ela viesse ao Senado. E exatamente ela viesse ao Senado, porque aí, de fato, com todo respeito à sua esposa, mas o senhor poderia ajudar ela, digamos assim, no Senado. Claro. Por que o senhor não pensou nisso? Eu pensei nisso. Só que se eu já partir da premissa de lançá-la, aí eu estaria dando a eles um pouco de razão pela ilegalidade. Eu tenho que mostrar que a lei está do meu lado e sim, eu posso concorrer, estou no meu pleno direito de concorrer a eleição, e se eu falo, não, eu vou lançar porque eu tenho receio de não poder estar elegível, sendo que aí eu daria para eles uma razão, eu falo, tá vendo, até ele tem medo, ele está endossando a nossa tese, eu tenho que ser o contraponto a eles o tempo todo, porque eu não vou deixar que a injustiça vença, cara, eu não posso, eu como pessoa, como homem, eu não posso chegar e falar assim, cara, eu vou te dar razão, não posso dar razão a eles, eu posso dar razão a eles, quando eles estiverem estritamente dentro da lei. Não, entendi seu ponto de vista, mas é porque no desespero, né, cara, a gente pensa tanta coisa. É verdade. Enfim, o Roberto Santos nos mandou aqui $20 e diz: a impressão que eu tenho é que o Daniel, guerreiro do povo brasileiro, está a anos-luz de todo o STF. Essa é a impressão de todos nós, Roberto. Obrigado, meu amigo. Obrigado. O Alexandre Águia diz o seguinte: PL 5124, senador, vamos aprovar. Eu não sei do que se trata, talvez você saiba. Esse eu não tenho em mente, porque são muitos PLs, né, na verdade. Pois é. São muitos PLs. Consegue pesquisar aí, que eu geralmente faço live sem computador, sem nada para pesquisar na frente. Eu estou aqui na frente com a Constituição e um livro que eu estou lendo aqui pela terceira vez, que é importante, né? E esse aqui que eu sugiro que todos leiam, O Inquérito do Fim do Mundo, mas esse livro aqui, também que eu estou lendo aqui, que é bem bacana, vamos ver se... Esse aqui, ó, A Vitória de Churchill. É bem interessante. Legal. Bem interessante. Já que você está indicando os livros, e acho que você passa por isso, esse aqui também é muito bom, ó. Muito bom, esse aí eu já li, é muito bom. Eu tenho um outro bom também para poder indicar, que é do Lavão, né, A Nova Era e a Revolução Cultural, que vai falar sobre Capra e Gramsci, então é bem bacana aquele livro, vocês vão gostar bastante. Leiam aí. Perfeito. Meu querido Daniel Silveira, espero que você tenha curtido a live. Desculpe se eu fui impertinente. Obrigado aí pelo espaço. Desculpe se eu fui impertinente, alguma bobagem que eu falei aqui. Não, tá maluco, cara. Eu tô preparado para qualquer pergunta. Eu gosto de falar sobre qualquer coisa. Comigo não tem tempo ruim. As portas do meu caminho. Quer dizer, na verdade, tempo ruim o tempo todo, né? Assim, tempo ruim o tempo todo. É isso aí. Ó, só o último é a Simone Oliveira nos mandou R$20 e diz: Daniel, sou de São Paulo. Se fosse do Rio, votaria em você. Pergunta: não sei se vocês já trataram desse assunto, mas como está a questão da sua candidatura? Está tudo ok para concorrer ao Senado? Ele acabou de falar isso. Está tudo ok. Agora, dentro da lei, sim, está tudo ok. Dentro da lei está tudo bem. O Raimundo está dizendo: Didi, lê meu chat de R$20. Ô, Raimundo, eu não sei mais onde está seu chat. Me perdoe, eu posso até devolver seus R$20, mas eu realmente não vou conseguir achar o chat aqui. Daniel Silveira, meu querido, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pelo seu desprendimento, pela sua boa vontade de falar com um canal pequeno como é o meu. Lhe dizer que você bateu
todos os recordes aqui de visualização, de chat, de superchat, de joinha, da zorra toda, você bateu o recorde de Eduardo Bolsonaro, viu, meu querido? Que isso, pô? Caramba, que bacana. Pois é. Vou falar com ele. Fala aí, Eduardo, perdeu para mim. Perdeu. Eu tive com ele no fim de semana passado aqui, ele, André Porciúncula, a gente correu aqui o Oeste Baiano, e foi uma pessoa muito simples, que eu gostei muito de ter conhecido. Eduardo é gente boa pra caramba, garotão, pô, de boa. Exatamente. Enfim, o senhor quer falar alguma coisa que eu não tenha falado? O senhor quer dizer alguma coisa que eu não tenha lhe perguntado? Se não... Não, digo aqui só que, como eu pedi, né, isso, na verdade fiz um alerta para que você aí que acompanha faça o trabalho de formiguinha, vai lá e diz, explica às pessoas o que o Brasil enfrenta e que para que o Brasil vá para frente de fato, tem que reeleger o presidente Bolsonaro, porque fora isso nós estaremos inexoravelmente ferrados. Vou usar essa palavra. Ok, meu irmão, muito obrigado pela sua boa vontade aqui. Como eu falei, os canais, a gente está sempre à sua disposição. Torço de verdade, irmão, para que você seja eleito. Faço campanha desde aqui da Bahia e você será um grande senador da República e sua esposa uma grande deputada federal. Boa sorte para ambos. Obrigado, Didi. Fiquem com Deus. Obrigado aí pela audiência. Que Deus fiz antes de nós e que nós consigamos aí lograr êxito na missão do capitão. É Bolsonaro 2022, hein, pessoal? Tamo junto. É isso aí. Muito obrigado, meu irmão. Boa noite. Que Deus te abençoe e te proteja. Obrigado. Valeu.